A eletricidade, de acordo com o dicionário, é o conjunto de fenômenos naturais que vão envolver a existência de cargas elétricas estacionárias ou em movimento. O que quer dizer isso? Eletricidade é tudo que vai trabalhar com cargas elétricas que podem estar paradas ou movimentando. A gente sabe que o átomo neutro ele vai ter o número de prótons igual ao número de elétrons e que o número de prótons ele não pode se alterar, então os prótons não vão sair do átomo, porque se mudar, muda o elemento químico. A gente viu isso em química. E quem vai movimentar são os elétrons. E os fenômenos elétricos vão englobar para a gente a eletrostática, que vai estudar os efeitos produzidos por cargas paradas em repouso, a eletrodinâmica, que vão ser as correntes elétricas, né? Vão ser as cargas elétricas em movimento, e nós temos o último estudo que é o eletromagnetismo, que vão ser os estudos dos elétrons, da atuação deles em campos magnéticos. Para a gente poder chegar a entender esses três, nós temos que entender o que são as cargas e como é que elas funcionam. Nós sabemos que cargas opostas, positivo e negativo, tendem a se atrair. Enquanto cargas de mesma natureza, como aí embaixo nas duas, positivo com positivo e negativo, elas tendem a se afastar. E dentro da elétrica a gente consegue utilizar isso num processo que a gente chama de eletrização. A eletrização vai ser basicamente a transferência de elétrons de um corpo para o outro, através de materiais condutores. E a eletrização ela pode se dar por atrito, contato e indução. Como que funciona cada um? A eletrização por atrito foi aquela que Tales de Mileto. Eu atrito dois materiais, no caso aí é o vidro e a seda. Vocês conseguem perceber que nós temos cargas positivas e negativas nele. Isso antes deles serem atritados. E depois de serem atritados, a gente vê que o vidro passa a ter cargas positivas em grande quantidade e a seda fica eletrizada negativamente. Eles passaram os elétrons deles do vidro para a seda. Um ficou com carga negativa e outro positiva. No nosso caso, a gente consegue fazer isso com o balão e o cabelo numa festa. Quando você esfrega o balão no cabelo, você pode notar que ao aproximar dos pelos do braço, por exemplo, os pelos do braço vão ser atraídos pelo balão. É uma eletrização por atrito. E essa eletrização vai depender também da natureza do material. Por exemplo, eu atritar o vidro com seda pode deixar o vidro positivo e a seda negativa. Se eu atritar o vidro com outra substância qualquer, sei lá, vamos supor couro, pode ser que ocorra o contrário. O vidro pegue elétrons e o couro fique positivo. Nós temos a eletrização por contato, que ocorre quando eu tenho um objeto neutro e outro já eletrizado. São dois materiais ali condutores, então para poder fazer essa eletrização a gente tem que ter os dois materiais condutores. E funciona da seguinte forma. Primeiramente, a gente aproxima esse corpo eletrizado e encosta ele no corpo não eletrizado. Quando isso acontece, os elétrons livres desse corpo eletrizado, eles vão fluir para o corpo que não está eletrizado. Ou se ele tivesse positivo, os elétrons do corpo neutro iam fluir para o corpo positivo, para tentar estabilizar as cargas. Então você vai ter uma movimentação de cargas de modo que elas sejam divididas de forma praticamente igual. Funciona assim, encostou e esses elétrons vão sair, vão se deslocar para o outro objeto. E por último, o último processo de eletrização é o processo que a gente chama de eletrização por indução. A gente tem mais ou menos a ideia de como é que faz isso, né? Indução quer dizer que eu vou induzir essa eletrização sem contato ou sem atrito. Como é que se faz isso? Eu vou aproximar um corpo carregado perto de um corpo neutro. Observem que quando eu falei neutro, quer dizer que as cargas positivas estão iguais em número às cargas negativas. A gente sabe que cargas iguais se repelem e cargas opostas se atraem. Então o que vai acontecer nessa esfera? Nós vamos rearranjar as cargas de modo que as cargas positivas fiquem de um lado e as cargas negativas fiquem de outro. Nós vamos polarizar essa esfera. Vamos ligar um fio, que a gente chama de fio terra, que ele pode estar aterrado no solo, pode estar aterrado em algum outro objeto. Normalmente ele vai estar aterrado em algum lugar que vai ou ceder ou retirar elétrons. Nesse caso ele vai ceder elétrons para essa esfera. Esses elétrons que estão ali, eles vão subir pelo fio condutor e vão entrar nessa esfera que foi induzida para tentar balancear as cargas. Quando isso acontece, eu faço o quê? Eu tiro esse fio, afasto o meu objeto indutor e aí eu já tenho a carga que eu preciso, que vai ser normalmente o contrário daquele objeto indutor que eu aproximei. Isso ocorre de forma natural também, gente, que é o que a gente chama de raios. Como é que acontece isso? Normalmente nós temos partículas na nuvem, às vezes partículas de poeira, partículas de gelo junto com água, e numa tempestade, por exemplo, numa chuva, elas podem se atritar e, por esse atrito, se eletrizarem. Normalmente a nuvem está lá, neutra, bonitona. Numa hora de tempestade, essas cargas se organizam. Como é que funciona isso? Nós temos que a superfície da Terra ela pode estar num momento positivo ou negativo. Nesse caso, eu escolhi que a Terra
terra estivesse positivo, vai ocorrer uma indução, as cargas negativas vão tender a se aproximar da Terra e as cargas positivas vão tender a se afastar da Terra, na nuvem. Quando isso acontece e vai se acumulando essa energia, se acumulando essa carga, pode ser que uma hora o ar ele não consiga segurar essa distância e ocorra o que a gente chama de raios. O que vai acontecer? Aonde que está mais necessária essa carga negativa? Ali em cima ou aqui embaixo? Aqui embaixo, perto do solo. Então essas cargas vão se deslocar da nuvem para o solo, fazendo o que a gente chama de raio. Se a polaridade estiver invertida, por exemplo, a Terra estiver negativa e a nuvem na parte de baixo dela estiver positiva, esse raio pode subir, pode ser ao contrário. E assim a gente finaliza essa parte, podendo dar prosseguimento para a parte de correntes elétricas, que é a eletrodinâmica. A corrente elétrica vai ser o deslocamento organizado dos elétrons entre dois pontos de um material condutor. Então você tem que ter um fio condutor, vamos pensar no circuito de um computador, de um tablet. Você vai ter vários fios que vão levar a energia elétrica, vão levar esses elétrons de um ponto a outro. Nós temos dois tipos de corrente, não precisa preocupar como é que elas são formadas agora não. Só saber que existem dois tipos, que é a corrente alternada e a corrente contínua. E essas correntes que podem ser desses dois tipos, elas têm algumas características que vão ser peculiares para a gente, que a gente precisa de saber, que são elas. A tensão elétrica, que vai ser a força da movimentação dos elétrons entre dois polos de um sistema condutor, entre polo positivo e polo negativo. Essa diferença de potencial a gente chama de DDP. Vocês vão ouvir isso ainda muito na física, não só no fundamental como no ensino médio. E a gente mede a tensão elétrica em volts. Quando a gente vira e fala que a tomada ela é 110 ou 220 volts, eu estou falando a tensão elétrica, ou seja, a diferença do potencial entre o polo positivo e negativo do circuito da sua casa. A tensão elétrica ela pode ser calculada dessa forma. Eu vou ter a tensão elétrica que vai ser igual à energia elétrica, que a gente mede ela em kWh, aquela medida que você vê lá no relógio de luz da sua casa, e a quantidade de carga eletrizada, a quantidade de elétrons que passaram por aquele circuito. Nós temos a intensidade da corrente elétrica, representada pela letra I, que vai ser a quantidade de carga que vai passar por um determinado ponto no intervalo de tempo. A unidade medida no sistema internacional é o ampere, que também você consegue ver esse valor aí nas pilhas, nos equipamentos, você vai ver lá um azinho na frente dele. Pode ser calculada pela quantidade de carga elétrica, a unidade de medida da carga elétrica que eu não falei é Coulomb, e a variação do tempo. Nós temos a potência elétrica, que assim como lá nas medidas de trabalho que a gente fez, vai ser um trabalho realizado pela corrente. E a gente mede o trabalho realizado por essa corrente em watt, que é aquela unidade de medida que a gente utiliza, por exemplo, numa lâmpada. E a gente vê que quanto maior a potência, mais iluminação dessa lâmpada, ou seja, mais trabalho ela realizou. A potência ela vai ser calculada com a diferença de potencial vezes a intensidade da corrente. Se você multiplicar esses dois valores, você tem a potência. Ou ela pode ser calculada também você dividindo a energia elétrica que foi utilizada pela variação de tempo em segundos. Nesse processo da potência, nós temos uma coisa que se chama efeito Joule. O que quer dizer isso? O efeito Joule vai ocorrer quando a gente tem um resistor, igual no do chuveiro, por exemplo, e nós vamos transformar essa energia elétrica em calor. Os elétrons vão batendo nos átomos daquela substância e elas vão liberando calor nesse processo. Quando a gente fala de resistência, a unidade de medida internacional dela é o ohm. Nesse caso, a gente fala que o resistor ele vai dissipar a energia elétrica. Se você quiser calcular o valor dessa resistência, basta usar essas formulazinhas aqui que eu vou mostrar para vocês, que é diferença de potencial que vai ser igual a resistência vezes intensidade. Então, a resistência ali que tem aquele objeto com a intensidade da corrente que está passando por ela. A resistência também ela pode ser calculada por uma fórmula de potência, que vai ser potência igual a resistência vezes intensidade da corrente ao quadrado. Só substituir os valores da potência e da intensidade que você consegue a resistência. Se quiser, pausa cada uma dessas fórmulas, anota, mas não precisa preocupar em decorar demais não, só entender o que é. A energia elétrica, que eu já falei lá dela antes, mas a gente não sabe o que era, que é quando o equipamento elétrico fica em funcionamento durante um determinado intervalo de tempo, e a gente calcula em kWh. Nós utilizamos esse cálculo aí para a gente poder quantificar o que um equipamento está usando para poder cobrar numa conta de luz e entender quanto dessa energia elétrica foi consumida. A unidade de medida é kWh, como eu já tinha falado, e para calcular nós vamos utilizar essa seguinte fórmula, que a energia elétrica é igual a potência vezes tempo. Eu tinha falado dos resistores ali atrás, mas o que são resistores? São componentes que vão resistir à passagem de corrente elétrica. E quando eles são associados, eles podem ser associados de duas formas, ou em série, que é um atrás do outro, ou em paralelo. Eles vão ser colocados um lateralmente ao outro e não em sequência. Uma coisa interessante é que quando você coloca esses resistores em sequência, você consegue perceber que a diferença de potencial vai diminuindo à medida que essas resistências vão sendo aplicadas. É uma forma, por exemplo, da gente diminuir a tensão que vem lá da hidrelétrica, às vezes 20.000 volts, para você poder usar em
casa, que é 127 volts, ou seja, muito menos que 100%. Ao passo que quando eu coloco em paralelo, essa voltagem não diminui. O que vai acontecer é que nós vamos dividir a corrente elétrica entre 3 resistores diferentes. Agora, falando um pouco dos equipamentos que a gente usa em casa, um deles é o disjuntor, que a função dele vai ser proteger o sistema elétrico. Ele está lá na caixa elétrica, geralmente quando seu pai fala, desliga a luz aí para mim na caixa, ele está falando para você desligar no disjuntor. A função dele vai ser distribuir a corrente que chega na sua casa da rua, que vem da operadora de luz da sua cidade, e distribuir elas pelos cômodos ou pelos aparelhos, então você vai ter um tanto de botão diferente. E ele também ajuda a proteger a nossa instalação elétrica de danos por curto-circuito ou por aumento súbito de corrente elétrica, que é o caso, por exemplo, quando você tem equipamentos funcionando muito além da conta do que ele consegue, passando muito mais corrente ali, e você tem o equipamento de segurança dentro dele que ele vai desligar automaticamente. E falando nele, do curto-circuito, né, o que seria um curto-circuito? É quando você tem uma passagem de corrente elétrica com força acima do normal, ou quando você encurta o caminho de um circuito com resistores ligados, o que pode gerar acidentes, pode gerar explosões, incêndios e várias coisas assim. E nós temos um equipamento de segurança que se chama fusível. Os fusíveis são aqueles, parecendo uma ampolinha, parecendo um frasquinho, que fica dentro dos circuitos elétricos, que eles têm um filamento de metal muito fininho lá dentro, que quando ele passa por uma corrente elétrica muito grande e aquece muito, ele vai arrebentar, impedindo o fluxo de eletricidade e fazendo com que o equipamento desligue. Nem sempre ele é suficiente para segurar esse curto-circuito, ou essa passagem extrema aí de eletricidade. Por exemplo, vamos calcular o consumo de energia elétrica de um chuveiro. Então, a gente tem um chuveiro, imagine, com uma potência de 5.500 volts, que é igual a 5,5 kW. O tempo é de 15 minutos. Então, como a relação de consumo de energia elétrica é kWh, a gente transforma 15 minutos em horas e aí nós temos 0,25 horas. Então, jogando esses números todos na fórmula, eu tenho que a energia elétrica vai ser igual a potência vezes o tempo. Então, esse chuveiro consome 1,375 kWh. A partir disso, a gente pode calcular quanto será gasto em dinheiro por esse consumo. Então, por exemplo, vamos considerar que na nossa cidade a tarifa de energia elétrica seja de 0,300710 reais por kWh. E aí a gente pega o custo da tarifa e multiplica pela energia consumida. Então, o custo é de 0,300710 e multiplica por 1,375, que é a quantidade de energia consumida pelo chuveiro. E aí, o custo desse chuveiro sai a 0,41 centavos. Se a gente considerar que numa família de 4 pessoas utiliza esse chuveiro diariamente por 15 minutos, a gente pode calcular também o gasto mensal desse chuveiro. Então, a família de 4 pessoas que utiliza por 15 minutos. 15 minutos transformados em hora é 0,25. Um mês tem 30 dias. Então, eu multiplico primeiro o 0,25 do tempo pela quantidade de pessoas, 4. E aí, multiplico pela potência, 5,5. E multiplico também pela quantidade de dias desse mês, 30. Isso vai dar um consumo de 165 kWh. E aí eu pego esse consumo total mensal e multiplico pela tarifa, que é de 0,300710. O total, então, do custo vai ser R$ 49,61 por mês só pelo chuveiro. Bem, a gente tem os chamados circuitos elétricos, que são conjuntos de aparelhos com os quais se pretende estabelecer uma corrente elétrica. Um circuito elétrico é formado por
o aparelho que você quer ligar, um gerador, aqui o aparelho nesse caso é a pilha, o gerador, desculpa, é a lâmpada, o gerador é a pilha e o interruptor, aqui nesse caso é a chave de abertura. Essa chave de abertura ou interruptor, ela é utilizada para abrir ou fechar o circuito elétrico. Quando o circuito elétrico está fechado, a corrente está passando e o aparelho liga. Quando o circuito está aberto, não há corrente, não há passagem de corrente. E o aparelho não funciona. Nesse caso, a lâmpada está apagada. Dentro dos circuitos, a gente pode encontrar as chamadas resistências elétricas, que são as dificuldades que as cargas elétricas encontram nesse caminho. Então, os elétrons podem se chocar entre si, e a isso, essa dificuldade a gente chama de resistência elétrica. A resistência elétrica ela é calculada da seguinte maneira: resistência é igual a voltagem dividido por intensidade da corrente. É a tensão pela intensidade. A unidade de medida de resistência elétrica é dada por ohm, que é essa letra grega aí. A gente representa a resistência desta maneira, né? Esse R e esse zigue-zague. E aí, Gregor Simon Ohm, que deu origem à unidade de medida ohm, ele estudava sobre resistência elétrica e ele viu que se a temperatura desse resistor permanecer constante, resistor é o aparelho que dá resistência elétrica a um circuito, né? Como é a resistência, por exemplo, do chuveiro ou do ferro. Então, se esse resistor se a temperatura desse resistor é constante, a intensidade da corrente mantém-se diretamente proporcional à diferença de potencial. Ou seja, se a gente mantém a temperatura constante de um resistor, a tensão elétrica vai ser diretamente proporcional à intensidade da corrente. Matematicamente, isso é representado da seguinte maneira: a diferença potencial 1 dividido pela corrente 1 é igual a diferença de potencial 2 dividido pela corrente 2. E assim a resistência se mantém constante. Então, U sobre I é igual a resistência. A gente pode reescrever a fórmula dizendo que a diferença de potencial, que é a mesma coisa que tensão, é igual a resistência vezes a intensidade. Essa lei, a chamada primeira lei de Ohm, ela é válida para os denominados resistores ôhmicos. A resistência elétrica de um resistor vai depender do material que ele constitui, das suas dimensões e da sua temperatura. Então, imagine que o resistor tem a forma de um fio cilíndrico, como esse da figura. Tenha uma área A e um comprimento L. E aí, Ohm também experimentou e verificou que a resistência elétrica é diretamente proporcional ao comprimento do fio. Então, quanto maior o fio, maior a resistência. Quanto menor o fio, menor é a resistência. E inversamente proporcional à área desse fio, ao diâmetro desse fio. Então, quanto maior o diâmetro, menor a resistência. Quanto menor o diâmetro, maior a resistência. E aí ele deu o seguinte cálculo da resistência, que leva em consideração as dimensões do fio condutor. É a chamada segunda lei de Ohm, que resistividade é igual a P, essa letra grega, esse Pzinho grego que a gente chama de Rho, vezes o comprimento dividido pela área. Então, a resistividade é igual
Desculpa, a resistência é igual à resistividade do material, ρ, vezes comprimento dividido pela área. Os resistores, eles nunca estão sozinhos, eles sempre estão associados. E aí a gente tem a associação em série, onde os resistores estão um em sequência do outro, dentro de um circuito. E aí, dentro desse circuito, né, dos resistores em séries, a intensidade total da corrente é a soma da intensidade de cada resistor. E a tensão total é a soma de todas as tensões, né, das tensões de cada resistor. E a resistência é a soma da resistência de todos os resistores. A diferença de potencial ou tensão é maior no resistor de maior resistência. A resistência equivalente é maior do que a resistência de qualquer resistor. Então, a soma da resistência vai ser maior do que a soma de qualquer um dos resistores da associação. E nessa associação em série, o funcionamento de um elemento depende dos funcionamentos dos demais. Esse tipo de associação é, por exemplo, a associação dos pisca-piscas que a gente põe na árvore de Natal. Então, se uma lâmpadazinha daquela queima, as demais também não funcionam. Então, o funcionamento de uma lâmpada depende do funcionamento de todas elas. Repare que somente há um fio condutor, então a corrente aqui é a mesma. A gente tem a associação também em paralelo, e aí a gente tem vários fios condutores. A intensidade da corrente é igual à soma da intensidade de cada resistor. A diferença de potencial, a tensão, vai ser a soma de todas as diferenças de potenciais. E a resistência total, ela é calculada da seguinte maneira. 1 sobre resistência total é igual a 1 sobre a soma das resistências de cada fio. E aí, nesse tipo de associação, o funcionamento de um dos elementos independe dos demais. É o tipo de associação de resistores que a gente tem na nossa casa. Se eu ligo ou desligo uma lâmpada, eu não vou apagar todas as demais. Quando N resistores iguais, de resistência R cada um, estão associados em paralelos, a resistência vai equivaler a R, a resistência, dividido pelo número de resistores que tem aquela resistência. Quando apenas dois resistores de resistência R1 e R2 são associados em paralelos, a resistência equivalente vai ser igual a R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. A gente tem casos de associações mistas, como esse. E aí a gente vai calcular as associações em séries, somando. Depois, a gente calcula, aplica a fórmula dos paralelos. Então, calculamos aqui ao centro, deu 6. Aí a gente vai calcular os 2 paralelos de fora e os 3 paralelos aqui do meio. E por último, sobra essa corrente em série aqui, incluindo esse 3 ohm, e é só somar.